Olá, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Olá, hoje é dia 12 de abril de 2019, hoje é sexta-feira, estamos no ar, as principais notícias desta sexta-feira, agora você acompanha aqui na TV Difusora. Período de forte chuva afeta preço de legumes, frutas e verduras. Em Santa Helena, cheia do rio Turiaçu, já é considerada a maior dos últimos 40 anos. São Luís recebe jornadas que vão debater medicina e psicologia de tráfego. A gente vai falar sobre educação no trânsito aqui no Bom Dia, no estúdio. No esporte, cresce a expectativa para a final do Campeonato Maranhense de Futebol entre Motoclube e Imperatriz. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Uma excelente sexta-feira para você que nos acompanha em todo o estado pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Um abraço aos amigos aí na região dos Cocais, acompanhando a nossa programação. Os amigos em Caxias, acompanhando a programação da TV Difusora nessa manhã de sexta-feira. Daqui a pouco tem um guia cultural para o seu final de semana ficar melhor ainda com a nossa Jéssica Lima. Vamos trazer já informações também do esporte. O Moto chegou com atraso, voltou para casa com atraso por conta das fortes chuvas lá em Imperatriz. O avião ia descer lá da empresa Azul. O piloto achou que estava muito complicada a situação do tempo, voltou para São Luís para depois então regressar à Imperatriz. E aí só por volta de 7 horas da noite foi que a delegação chegou por aqui, mas já vai treinar, faz um treino leve agora pela manhã sob o comando do técnico Wallace Lemos. Olha, as fortes chuvas que caem no estado, além de trazer diversos prejuízos e, claro, trazendo aí preocupação, alerta para a população, tem implicações também no preço de legumes, frutas e verduras. Quem está lá no Ceasa agora é o repórter Eduardo Ericeira, tem mais detalhes para a gente. Eduardo, variação de preço aí já é possível observar, situação complicada também, né, Eduardo? Acho que a gente está tendo um problema aqui com o nosso Eduardo, é isso? Um probleminha com o Eduardo, daqui a pouco ele vai voltar trazendo informações já sobre essa situação relacionada aos produtos, né? Verduras, hortaliças, enfim, com preços aí já diferenciados por conta desse período chuvoso. O mês de abril é considerado pelos meteorologistas o período mais chuvoso do ano em todo o estado. Uma preocupação a mais para moradores que vivem em áreas de risco aqui na capital. Previsão de chuva para os próximos dias deixa o Rucivaldo preocupado. Ele é dono desse imóvel localizado no túnel do Sacavém, que foi interditado pela Defesa Civil no mês passado, quando a barreira, que fica ao lado da casa dele, começou a ceder e derrubou até o telhado. Ele saiu de casa, mas todo dia precisa voltar até a residência para tirar a lama de dentro da sala, que continua descendo. Agora tá arriando barro direto. Essa lona não adiantou de nada, que vinha barro lá de cima. Todo dia deve um pouco. Olha, só o tanto que a gente já tirou de dentro de casa. Você terminou de tirar ontem. Ainda tem um monte para vir de lá de cima lá. Próximo dali, no bairro Quinta dos Machados, o cenário é parecido. Lonas cobrem a barreira que fica no alto e que no mês passado deslizou, deixando pelo menos esta casa interditada. Quem ficou tem medo de que novas chuvas coloquem tudo abaixo. Os moradores até conseguiram pneus e querem construir uma espécie de muro de contenção para evitar novos desastres, mas não sabem se vai adiantar. Se for observar aqui na casa aqui do lado, onde foi interditado, a gente tem um monte de pneu que a gente já conseguiu, que é para a gente pelo menos fazer uma coisa paliativa aqui, para ver se minimiza a primeira situação, porque a gente está correndo risco de vir mais acidente acontecer com a gente aqui. Situação complicada para quem mora em área de risco, né? Nós vamos voltar agora com o Eduardo Ericeira lá no Ceasa, ver se agora já está tudo aqui com o áudio do nosso Eduardo. O Eduardo está lá mostrando os produtos, vamos ver se já está ok o áudio do Eduardo. Alguém me dá um sinal aqui, por favor? Com preço majorado, exatamente em consequência da A gente está com problema, ainda continua com problema lá com o nosso Eduardo Ericeira. Tem imagens do Ceasa nesse momento, daqui a pouco a gente vai tentar voltar com ele, trazendo informações importantes lá no Ceasa, tá bom? São 7 horas e mais 5 minutos, 7 e 5, não perca a hora. Em Santa Helena, quase 2.000 famílias estão desabrigadas. A cheia do rio Turiaçu já é considerada a maior das últimas 4 décadas. Com a rápida elevação do nível da água nos últimos dias, o rio Turiaçu avançou sobre dezenas de ruas da cidade de Santa Helena. Os moradores desta casa vivem aqui há quase 50 anos. Estão impressionados com todo este cenário. Dizem que nunca viram as águas do rio Turiaçu avançarem tanto. Muito abalada, com muito medo, muito assustada. A senhora está torcendo para a chuva da trégua? Tô.
Segundo a Defesa Civil de Santa Helena, cerca de 1.800 famílias já deixaram suas casas. Mais de 8.000 pessoas foram afetadas com a cheia. A informação, para nossa surpresa, é que essa aqui é a pior há mais de 40 anos. Trechos de pelo menos 50 ruas estão debaixo d'água. Quem está em alguma localidade dessa daí, que avise no cadastro que a gente tem, tanto no CRAS da Morada Nova quanto no CRAS São Brás, coloque como é que está a situação da sua casa, né, para que a gente possa colocar no nosso sistema e avisar a SEMAC para que ocorra o desligamento dessas residências, para que a gente não possa ter nenhum caso aí de morte de choque elétrico, nem caso de morte por outras questões relacionadas a isso. Uma cena comum, pessoas banhando no rio Turiaçu. Essa água aqui, ela está toda imprópria para banho, o risco das dermatites, da questão também de ingerir essa água contaminada, das diarreias, né? São doenças que às vezes começam a aparecer com 4, 5 dias, as coceiras na pele. Escolas municipais funcionam como abrigos. As aulas estão suspensas há algumas semanas. Vir morar pra cá também é bom, porque a gente sai daquela onde a beira d'água vai invadir nossa casa. Olha, o clima de chuva na região Nordeste nesta sexta-feira. A instabilidade predomina no Oeste, no litoral sul da Bahia, Rio Grande do Norte e o Maranhão. Nestas áreas a chuva pode ser forte ao longo do dia, com possibilidade de raios à tarde. Confira a previsão do tempo agora na capital e no interior do estado. Vamos lá? Vamos conferir? 3 primeiras cidades, São Luís, Imperatriz e Caxias. Aqui na capital maranhense, hoje nós teremos tempo nublado e chuva ocasional isolada. Mínima prevista 25, a máxima 30 graus. Vamos para a Imperatriz, na região tocantina, tempo nublado, probabilidade de chuva ocasional isolada também por lá. Mínima de 24, máxima de 32 graus. Em Caxias, na região dos Cocais, hoje a previsão é de tempo nublado, chuva ocasional isolada também. Por lá, a mínima de 23, a máxima de 31 graus. Vamos para mais 3 cidades? Tem mais 3 aqui do Laboratório de Meteorologia da UEMA. O Labinete, Bacabal, hoje com tempo nublado, probabilidade de chuva ocasional isolada, mínima de 23, máxima 33 graus. Região Sul agora, Balsas com tempo nublado e chuva ocasional isolada, mínima de 20, máxima de 32 graus. Lá em Barra do Corda, hoje, tempo nublado e chuvisco isolado, mínima de 24, máxima de 31 graus em Barra do Corda. Informações do Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Nós vamos agora à região tocantina saber mais sobre o impacto das fortes chuvas em Imperatriz. De lá fala Luiz Carlos Lima. Olá, Luiz, bom dia. Olá, Adalberto, bom dia para você também, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o nível do rio Tocantins está a mais de 4 metros acima do normal, mas recuou nos 2 últimos dias. A vazão da hidrelétrica de Estreito é acompanhada diariamente pela Defesa Civil, que, por enquanto, descarta a possibilidade de a cheia desabrigar ribeirinhos. O nível atual do rio Tocantins está marcando em Imperatriz 4,60 metros acima do marco zero. Há 2 dias atrás chegou a 5,20 metros, 5,25 metros e hoje nós estamos com ele a 4,60 metros, já deu uma diminuída legal. Essa estabilidade marcada pelos órgãos de vigilância é vivenciada por trabalhadores que dependem do trajeto do rio. Como nós barqueiros somos profissionais, somos treinados com a Marinha para essa área, nós temos todos os requisitos para trabalhar e transportamos todos os nossos passageiros com segurança. Esse rio, um dia ele enche, outro dia ele seca. Só que esses 2 dias, ultimamente, ele está estabilizado, não tem? Ele nem está enchendo, nem está secando. O vai-vem é monitorado com frequência, principalmente após as fortes chuvas que caíram na região. Além da verificação eletrônica, existem pontos específicos com marcações que indicam o nível da água. Um deles é aqui, próximo aos pilares da ponte Dom Afonso Felipe Gregory. A gente volta a falar dos estragos da chuva porque na Vila Vitória a erosão causou enorme buraco na Avenida Castelo Branco que ameaça atingir as casas. O receio dos moradores aumenta toda vez que chove forte. Na Avenida Castelo Branco, que passa pela Vila Vitória e é acesso ao município de Davinópolis, os problemas existem dos 2 lados. Aqui a rede de esgoto rompeu e o terreno encharcado ameaça derrubar postes da rede elétrica. Do outro lado foi a galeria que não suportou o volume de água das chuvas do início do mês. Neste vídeo, uma moradora registrou a água passando fora da galeria e aumentando a erosão. Pedindo ao poder público que olhe para nós, aqui na Vila Vitória, para que o mais depressa possível
venha estar organizando essa rede de esgoto. Esta moradora disse que o buraco na calçada já provocou a queda de um pedestre. O rapaz vinha dali, ó, ele pisou na beirada, a beirada quebrou, ele caiu aí dentro. A preocupação do seu José é que o caminho para a casa dele fique prejudicado. Não fazer um serviço para nós, daqui um dia nós não passamos mais aqui nessa rua. Aí como é que nós vamos passar? Eram essas as informações aqui da região, Adalberto. Eu volto com você, desejando um bom fim de semana a todos. Bom final de semana a todos aí, Imperatriz também, Luiz. Nós voltamos agora com o Eduardo Ariceira, agora sim resolvido o problema técnico. Vamos com o Eduardo, que está lá no Ceasa, falando sobre a questão aí das frutas, verduras e hortaliças, alteração de preço por conta dessa forte chuva. É com você, Eduardo. Pois é, Adalberto, a gente fala ao vivo aqui do Ceasa, a gente falava sobre essa questão da produção que tem sido afetada por conta das chuvas. A gente verificou aí agora nas reportagens que passaram no Bom Dia Maranhão, as chuvas que têm castigado o interior do estado, também aqui a região metropolitana, Grande Ilha de São Luís, e tem prejudicado a produção. Eu estou aqui com o Manuel Expedito, que é um dos feirantes e membro da diretoria aqui do Ceasa, que vai nos falar mais sobre o assunto. Seu Manuel, inclusive aqui na nossa entrada, o senhor foi justamente atender uma consumidora, para aproveitar, já que o consumo aqui, a movimentação de consumidores caiu bastante e esse movimento agora de manhã cedo é o melhor, então vocês têm que aproveitar para vender também, não é isso? Muito bom dia, senhor. Como é que está essa questão da movimentação de consumidores e essa questão da produção que chega até aqui, o Ceasa? Olha, está escasso os produtos, até porque no período de janeiro até agora, teve uma majoração em torno de 50% a 70% dos preços no atacado, repassando para nós que temos que entregar isso ao consumidor com preço majorado, já que a gente recebe. Com essa majoração não tem outra alternativa a não ser essa. Se está, por exemplo, aqui, a questão de tomate e batata, que foram produtos aí que aumentaram bastante, não é isso? Exatamente. E ainda tem uma outra atributo ainda, que é a questão da perca. Hoje nós trabalhamos com uma perca no mínimo de 20%, em decorrência dos produtos chegarem com a questão exatamente dos produtos chegarem com a questão da qualidade. Estragado. Exatamente, com a questão da qualidade, que aí eles vêm amassados, vêm estragados e a gente tem que fazer a cariação para repassar para o consumidor um produto de qualidade. Quanto é que está o valor em média do quilo do tomate e da batata, por exemplo, que saltou bastante? Olha, o tomate em torno hoje de R$10 e a batata em torno de R$6. Isso em decorrência desse período chuvoso. E custava quanto? Há 3 meses atrás, batata custava R$4 e o tomate custava em torno de R$5, R$6. A movimentação caiu mesmo de consumidores, então. O pessoal reclama bastante também? A reclamação é generalizada, até porque nós temos que estar muito dono da situação, no sentido de não tratar mal o consumidor, porque toda vez que ele adentra aqui no Ceasa é reclamando da majoração do preço, e nós temos que estar apto a passar essas informações para ele. Muitas das vezes sai zangado, mas não tem outra alternativa. Ok, seu Manuel aqui conversando com a gente, feirante aqui do Ceasa. A gente lembra também que esse aumento é sentido também em mercados, supermercados, quer dizer, preço aumentando bastante dos produtos. E olha, Adalberto, uma notícia aí para o pessoal que está em casa também, a previsão de mais chuva para essa parte norte do país, norte também do Maranhão, onde está localizada a Ilha de São Luís, toda a Grande Ilha, também para os estados também no interior do Piauí, também no caso, capital Teresina, e também para o interior do estado do Maranhão. Previsão de mais chuvas, mais efeitos aí, como inundações, também enchentes, por conta desses temporais que vem caindo em todo o norte do país. Nos próximos dias, aí segundo a meteorologia, a previsão de mais chuva aí para essa parte norte do Brasil. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Ao nosso entrevistado também, falamos ao vivo do Ceasa, o centro distribuidor aqui da capital maranhense. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. Agora nós vamos à participação de Silvan Alves, que agora há pouco apresentou o Bandeira 2. Vamos atualizar você com as principais notícias da área de segurança com o nosso Silvan. Cadê o Silvan? Agora sim, com vinheta carimbada, aparece nosso Silvan Alves. Silvan, boa sexta-feira para você, Silvan. Boa sexta-feira, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, vou começar falando sobre esse caso no interior do estado que chamou a atenção. Quer dizer, os bandidos fizeram refém a família de um gerente. Ainda bem que horas depois, né, Silvan, abandonaram o veículo. Enfim, acho que perceberam que a polícia já estava ali na cola. Mas é uma situação que não é a primeira vez que acontece aqui no estado. Esse ano eu acredito que seja a primeira vez. Não lembro de outro caso nesse ano de 2019. Mas é um fato que gera toda uma tensão ali, né, Silvan? Com certeza. Você está certo. A primeira é caso de sapatinho, como eles chamam, só que um sapatinho diferente, que geralmente eles têm o hábito de invadir a casa, a residência do gerente, o tesoureiro, e manter a família lá enquanto um deles acompanha o gerente até no banco para fazer um saque. Dessa vez, eles fizeram diferente, sequestraram a família em trânsito, no momento em que a esposa do gerente estava levando as crianças para a escola. Ela foi interceptada pelos
indivíduos armados que aí mantiveram ela na estrada mesmo, o sequestro em andamento na estrada, até que ela ligasse, entrasse em contato com o marido, afirmando de que era preciso pagar o resgate. Qual foi o município, Silvão? A cidade qual foi? A cidade de Santa Luzia do Tide, Banco do Brasil de Santa Luzia do Tide. A polícia foi avisada imediatamente, se mobilizou rápido, houve deslocamento do helicóptero do CTA, baseado lá em Imperatriz, né? Isso, é claro, mobilizou rápido a cidade e aí certamente os bandidos, com medo de serem presos, poderiam ser presos, acabaram terminando o sequestro, deixando a família ali próxima da bifurcação ali que vai para Faísa e vai para o Arame. A senhora muito assustada, prestou depoimento na delegacia, lá de Buriticupu, e a polícia está lá com várias equipes, da Polícia Civil, Polícia Militar, com o objetivo de localizar esses bandidos. A polícia tenta aí, Adalberto, estabelecer um link com aquela quadrilha que essa semana atacou a agência do Banco do Brasil lá de Santa Inês, né? Não conseguiu roubar nada, né? Estourou 2 caixas eletrônicos, mas a polícia também chegou rápido e aí eles não conseguiram roubar o dinheiro. Então, em função dessa ação frustrada, pode ser que eles tenham tentado, né, feito essa outra tentativa com o objetivo de cobrir o prejuízo que eles tiveram quando não conseguiram arrombar os cofres da agência do Banco do Brasil lá de Santa Inês. Silvão, vamos voltar a falar daquele caso do motorista do Uber, né, que foi assassinado. A polícia apresentou ontem um suspeito, Silvão? Exato. Foi mais um trabalho dar essa equipe um aproveitamento de mais de 90% nos casos elucidados. O pessoal da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, isso foi mais um caso, que era um caso complexo, porque havia dificuldade de testemunho. O crime aconteceu à noite, num local pouco frequentado, que é ali na Avenida Luiz Rocha, entre a Fé em Deus e o bairro da Liberdade. O caso do motorista de aplicativo, o seu Edmilson Pimenta. Inclusive, houve manifestação dos motoristas de aplicativo cobrando uma resposta da polícia em torno desse caso aí. A própria família estava na expectativa e ontem os delegados apresentaram o Lúcio Joanes Martins Mota. Ele tem 20 anos e, de acordo com a polícia, ele é a pessoa que aparece na moto perseguindo o carro. A polícia disponibilizou essas imagens pouco antes para a população ajudar e a polícia garante que ele é a pessoa que aparece na moto perseguindo o Uber depois de ter se desentendido, não com o motorista, mas com um dos passageiros aí. No fundo, Alberto, há uma história aí de facção criminosa, ou seja, um desses indivíduos que era passageiro, um deles já tinha passagem quando adolescente, outro respondia processo, então eles pertenciam a uma organização criminosa. E reconhecer esse outro também, o Lúcio, que também já tem passagem na polícia e que seria de uma facção rival. Eles trocaram insulto no meio da rua e o Lúcio perseguiu o carro e acabou atirando, né? Ou seja, ele queria atingir um desses passageiros lá, que era rival dele, e a bala atravessou, né, entrou em diagonal, atravessou o carro e acabou atingindo o motorista de aplicativo. A prisão dele é temporária, porque agora é preciso encontrar essa arma, é preciso localizar outros elementos probatórios para legalizar a prisão do Lúcio. Ele nega, né, mas as evidências são fortes que realmente teria sido ele o autor do disparo. Obrigado, Silvão. Bom final de semana para você. Ok, Adalberto. Bom dia a você, bom fim de semana a você e a todos. Silvão Alves, portanto, conosco aqui no Bom Dia Maranhão. São 7h mais 20. No próximo bloco, São Luís recebe Jornada de Medicina do Tráfego e apresenta boas práticas de educação no trânsito. Nós vamos saber já já. E você vai ver no quadro de política, Diogo Tri vai comentar: o presidente Jair Bolsonaro exclui o Maranhão do plano de fomento à agricultura e o senador Everton reagiu. A gente vai ver já já depois do intervalo, um instante só. Bom Dia volta em instantes. São 7h mais 23, 7h23. Vão ser abertas hoje a primeira jornada Norte-Nordeste de Medicina de Tráfego e a segunda jornada maranhense de Psicologia de Tráfego. Durante o evento, boas práticas em educação para o trânsito vão ser apresentadas. Sobre o assunto, eu converso agora com o Rodrigo Batalha, que é chefe da Controladoria do Detran Maranhão. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia aos telespectadores. Por que é importante o Maranhão sediar essa discussão, Rodrigo? É importante porque é uma oportunidade para a qualificação e atualização dos médicos peritos, né, especialistas em medicina do tráfego e psicólogos especialistas em psicologia do trânsito que atuam aqui com credenciamento do Detran do Maranhão para avaliação das pessoas que têm
são candidatos à obtenção da CNH, né, a Carteira Nacional de Habilitação. Ou seja, a qualificação desses profissionais pode resultar também como um dos pontos de segurança, maior segurança no trânsito? Sem dúvida, porque, na verdade, o perito e o médico e psicólogo, eles avaliam se aquele candidato à obtenção de CNH e aquele candidato à renovação de CNH, ele tem condições de conduzir um veículo automotor com segurança, trazendo segurança no trânsito, sem colocar em risco a segurança no trânsito, né? Durante esse evento vão ser apresentadas práticas, boas práticas, né, na área de educação no trânsito, né? A gente já recebeu aqui outros especialistas falando sobre o assunto, destacando o papel do Maranhão nesse contexto. O que vocês entendem, avaliam no Detran como fundamental para esse resultado obtido nessa área? A educação para o trânsito é um trabalho preventivo, né? Muito preferível, mais preferível que a questão da repressão é a prevenção. No caso, a educação para o trânsito vem trazer com essa tônica estudos, né? E trabalho nesse sentido de educar em várias frentes, e essa é mais uma oportunidade de educação para o trânsito, educar nossos credenciados enquanto médicos e psicólogos nesse sentido. E vai ser uma oportunidade também para discutir a questão da segurança no trânsito, com a educação que o Detran já tem feito nas escolas, nos bares, nas atividades de educação. São mais de 2.000 ações educativas, atingiram aí em 548 mil pessoas, quer dizer, um número grande. Há também essa descentralização das ações, porque antigamente a gente percebia muito ações voltadas para a capital, né, e muito pouco no interior do estado. Já há esse trabalho de descentralização? Sim, sem dúvida. O Detran, na sua equipe de coordenação de educação para o trânsito, tem atividades em todas as 15 CIRETRANs, que são as circunscrições de trânsito previstas no CTB, do estado do Maranhão, as 15 cidades. Então, são feitas blitz educativas com esse viés, simplesmente de orientar e trazer a questão do conhecimento sobre trânsito para prevenir acidentes. Rodrigo, a gente está ao vivo para todo o estado do Maranhão agora, e eu queria que você falasse especialmente para as pessoas que estão nos assistindo no interior do estado, porque é muito comum a gente perceber pessoas usando motocicletas sem a devida segurança, né? Seja ela o capacete, né, obrigatório, seja ela muitas vezes crianças ali na frente, no tanque da moto, crianças, às vezes 3, 4 pessoas numa motocicleta, e às vezes motocicletas, inclusive, não só essas grandes, o que já é um absurdo, mas de pequeno porte. Quer dizer, o que você diria para essas pessoas que estão colocando em risco a vida delas e de pessoas muitas vezes tão queridas, né? A família às vezes vai nessa condição trafegando. Nós precisamos, Adalberto, romper com essa cultura de acidente de trânsito. Nós estamos vindo de uma cultura que acaba gerando muitos acidentes por conta dessas inseguranças. É o álcool associado à direção, é esse tipo de falta de cuidado, de cinto de segurança, de cadeirinha para a criança pequena. Então é importante a gente ter consciência de que o número de acidentes de trânsito e de acidentes fatais é altíssimo. Ele se compara a guerras civis em outros países. Então é importante que a população tome consciência da importância da segurança no trânsito. São ações pequenas, né, que podem fazer grande diferença, né? A lei seca representa um avanço, mas a gente ainda tem um grande número de situações de acidente por conta dessa combinação absurda entre direção e álcool. Em outros países, como por exemplo no Japão, se há um acidente e você vitima alguém, aquele cidadão praticamente fica o resto da vida dele sem poder dirigir, né? O rigor maior nessa lei pode, de repente, contribuir nesse processo, digamos assim, de educação? É uma punição, mas acaba, de alguma forma, contribuindo nesse processo, você entende assim? Com certeza, a penalidade ela tem um caráter punitivo pedagógico. O que isso significa? É no sentido de incentivar que aquela pessoa não cometa aquela infração. Então, se a alcoolemia, no caso, ela for flagrada sob efeito de álcool, no caso, ela pode sofrer a penalidade de suspensão do direito de dirigir, ou seja, ela pode ficar até 2 anos sem dirigir. Então, é nesse intuito que é trabalhado o CTB, no intuito das pessoas deixarem de ingerir álcool associado à direção. O problema não é ingerir álcool, o problema é associar álcool à direção. Rodrigo, eu queria que você reforçasse o local do evento, o horário e, inclusive, essa participação do Maranhão em especial. A própria diretora-geral do Detran vai fazer uma participação no evento falando sobre essa questão da educação no trânsito, né, aqui no estado. Sim, o evento ele será realizado no Hotel Veleiros, certo? A abertura é hoje à noite, às 7 horas. As inscrições, inclusive, de médicos, psicólogos e qualquer pessoa interessada na jornada, pode ser feita no local, iniciando hoje à noite a cerimônia de abertura e amanhã o dia inteiro e no domingo pela manhã. Obrigado, Rodrigo, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Os gestores municipais aqui do estado apresentaram em Brasília, durante a Marcha dos Prefeitos, diversas reivindicações à bancada federal maranhense no Congresso Nacional. Lá em Brasília também foi entregue uma casa de apoio às administrações municipais do estado.
A inauguração da Casa FAMEM contou com a participação de dezenas de prefeitos e vereadores dos municípios maranhenses. Além de hospedagem, a casa vai servir de apoio para encontros e reuniões políticas. O prefeito volta para o Maranhão sabendo que em Brasília, com essa bancada renovada, ele tem, acima de tudo, um representante. A marcha é o maior evento municipalista do país e tem como proposta aproximar os governos municipais do Congresso Nacional e do governo federal, levando a Brasília pautas comuns em defesa dos municípios. Em reunião com os prefeitos, a bancada maranhense se comprometeu a dar encaminhamento à pauta apresentada na Carta Aberta dos Prefeitos aos deputados e senadores, elaborada pela FAMEM. O presidente da instituição, Erlânio Xavier, conduziu a reunião ao lado de deputados federais, deputados estaduais, do vice-governador do estado, Carlos Brandão, e também dos senadores Elisiane Gama e o Everton Rocha. Na carta, os prefeitos reivindicam a necessidade de consulta aos municípios antes da aprovação de leis e emendas com impactos financeiros, sem definição de novas fontes de custeio, precatórios do Fundef, repasse da saúde, média e alta complexidade e tratamento fora domicílio, PEC de prorrogação de mandato dos atuais prefeitos e unificação das eleições, a PEC que determina a execução obrigatória das emendas de bancada e a manutenção dos 59 hospitais e de 20 leitos do Maranhão por meio da destinação de emendas de bancada dos deputados federais e senadores. O debate na Câmara Federal em torno das reivindicações encerrou as atividades dos prefeitos em Brasília. Resultado positivo, a FAMEM leva o resultado positivo. Temos certeza que a bancada vai fazer um bom trabalho, essa bancada nova aí cheia de vigor. Então a FAMEM vai continuar com o seu trabalho, intensificando mais ainda a defesa dos municípios maranhenses. A participação agora aqui no Bom Dia Maranhão é de John Coutrin. Vem para cá, John, nessa sexta-feira. Bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, vou começar falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, que excluiu o Maranhão do plano de fomento à agricultura, um estado com tanta terra, com tanta condição boa aqui para se plantar e colher, enfim. E o senador Everton reagiu, né? É isso, Adalberto. Infelizmente, o presidente Bolsonaro, nesse primeiro momento, num primeiro momento, excluiu o Maranhão desse plano de fomento da agricultura nos estados do Nordeste. É importante destacar que a votação do Bolsonaro foi muito abaixo aqui no Maranhão, assim como todo o Nordeste, alcançou apenas 27% dos votos válidos, mas esse plano, Adalberto, é destinado aos trabalhadores rurais. Você que nos assiste agora aí, trabalhador rural do Maranhão, aí no interior, esse plano seria para incentivá-los, fomentar a agricultura familiar e a irrigação principalmente, Adalberto, a irrigação. Portanto, o Maranhão está fora desse primeiro momento, desse plano de ajuda aos trabalhadores rurais, de ajuda à agricultura familiar, o fomento, o auxílio, o desenvolvimento da agricultura familiar. E, claro, outros estados nordestinos foram contemplados, menos o Maranhão. E aqui nós temos um Twitter ontem do senador Everton, que mostra, ele foi conversar com a ministra, Adalberto. Ele foi conversar, primeiro ele colocou que estava buscando alternativas para que o Maranhão fosse incluído nesse plano aí de fomento à agricultura familiar. Aí depois ele teve uma conversa com a ministra e ela informou que existe um estudo inicial de uma ação maior para o Nordeste, onde o Maranhão será sim beneficiado quando o plano for desenvolvido. Essa foi a justificativa aí da ministra para o senador Everton. É importante, claro, Adalberto, que o senador cobre, os senadores, não só o Everton, a Elisiane, o Roberto Rocha, a bancada de deputados, 18 deputados federais maranhenses, cobrem então que o Maranhão não seja excluído pelo governo Bolsonaro. Já havia aquela ameaça de que o porto pode ser tomado, federalizado, pode ser tomado pelo governo federal, e agora o Bolsonaro já exclui o estado aí dessa primeira iniciativa de ajuda ao Nordeste. Lembrando que o Bolsonaro anunciou realmente, o presidente Bolsonaro anunciou que implantará o 13º do Bolsa Família, que é uma iniciativa para de fazer um gesto para o Nordeste, para os estados do Nordeste, que é ampliar, conceder o 13º do Bolsa Família, que será, segundo o governo federal, Adalberto, implantado a partir do mês de dezembro, já começam a receber a partir do mês de dezembro. Essa é a proposta do governo e agora também esse plano
aí de ajuda à agricultura familiar, aos agricultores. Infelizmente, o Maranhão está fora desse plano e esperamos, Adalberto, que conforme a ministra prometeu, ela possa incluir numa outra etapa, possa incluir o estado do Maranhão. John Coutrin, vou lembrar um termo aqui usado muito pela minha avó, chamado traquinagem, né? A imprensa tem criticado aí as traquinagens, digamos assim, dos filhos do presidente, né? E ontem ele se manifestou a respeito desse assunto, de que forma? O presidente Bolsonaro esteve no encontro com os evangélicos, liderado pelo pastor Silas Malafaia, e ele disse que jamais se pode separar pai de filho e jamais pode separar filho de pai. Aqui está o presidente Bolsonaro, Dias Toffoli, e também outros membros, o presidente do Senado aqui também, o Davi Alcolumbre, presente nesse evento, Adalberto, dos evangélicos ontem, liderado pelo Silas Malafaia. Até o Magno Malta esteve presente e o Bolsonaro disse que quase chorava quando viu o Magno Malta, porque eles não se viam desde as eleições. Infelizmente, o Magno Malta esteve à frente da campanha e foi excluído do ministério do Bolsonaro, e agora ele disse que quase chorava de emoção. Bom, ele vai lembrar que os filhos do Bolsonaro causaram vários transtornos ao presidente. A gente lembra das confusões aí do Carlos Bolsonaro no Twitter, com o ministro Bebiano, chamando ele de mentiroso. Aí depois veio aquelas denúncias relacionadas a um outro filho do Bolsonaro, que teria se envolvido com milícia, recebido dinheiro, com laranjas, né? Até esse caso precisa ser investigado melhor. E assim sucessivamente. Foram vários os casos, mas o Bolsonaro disse que os filhos, tudo indica, sinaliza que continuarão mandando no governo dele, dando ordens. Pelo que eu sei, os filhos, né, a autoridade é o pai, e não ao contrário. Infelizmente, parece que algum dos filhos dele tem aí um comando sobre o presidente e acaba atrapalhando muito. E para finalizar, Alberto, falei em atrapalhar, membros do Centrão, partidos do Centrão, por exemplo, PP, PR, DEM, Podemos, Democratas, eles já fazem um movimento no sentido de atrapalhar a aprovação da reforma da Previdência, ou seja, a votação na CCJ. O que eles querem? Eles querem uma inversão de prioridade, que seja aprovado primeiro a PEC do orçamento impositivo. Claro que favorece os próprios deputados, a bancada, que é a destinação de emendas, e o governo tem que essas emendas têm que ser aplicadas obrigatoriamente. Então, eles querem colocar isso primeiro em votação, a PEC da emenda orçamento impositivo, para depois votar a reforma da Previdência. E esse movimento está sendo feito pelos partidos de Centrão, e o Bolsonaro agora tenta, ele entrando na articulação política, tenta reverter isso. Porque na próxima segunda já tem sessão da CCJ, Adalberto, eles esperam votar na quarta-feira, né, o parecer do relator, já para seguir para a comissão especial para discutir, são 40 sessões, as 10 primeiras, para que sejam colocadas emendas, né, para que mudem aí trechos da reforma. Pode ficar, então, só para depois da Páscoa aí, essa votação na CCJ. Obrigado, John. Bom final de semana. Amanhã tem resenha. Amanhã tem resenha. O nosso entrevistado, às 9 horas da manhã, é o coordenador da bancada do Maranhão, o deputado federal Juscelino Rezende, do Democratas. Ele estará conosco aqui às 9 horas da manhã na TV Difusora. Obrigado, John. Bom final de semana. Até segunda, Adalberto. Precisamos continuar orando muito pelo Brasil, não é? No próximo bloco, chuva forte atrasa, volta para casa do Motoclube, mas o time já está na Ilha e treina daqui a pouco pensando na decisão de amanhã. O Imperatriz também aposta em fazer a festa fora de casa. E mais, pesquisa do Ministério da Saúde aponta que São Luís é a capital brasileira com menos fumantes do país, hein? São 7 horas e 38 minutos. O Bom Dia vai para o intervalo, a gente volta rapidinho. São 7 horas e mais 42 minutos. Você sabia que São Luís é a capital brasileira em que menos se fuma? Pois é, os dados são de uma pesquisa do Ministério da Saúde. Boa notícia, né? Os números mostram uma redução na população fumante aqui na capital maranhense. Fumar fez parte da vida de Ana por mais de 30 anos. Eram cerca de 20 cigarros todos os dias, até que uma crise de hipertensão a fez parar no hospital e repensar o hábito. Passei mal e como já era hipertensa, minha pressão aumentou e eu fui para o hospital. Chegando lá, minha pressão estava muito alta e quando eu cheguei em casa, eu decidi, a partir de hoje eu não fumo mais. E já se passaram 9 meses. A empresária conta que não foi fácil, principalmente no começo, mas já são 9 meses de uma nova vida. Só coisas boas, minha respiração melhorou, meu paladar melhorou, meu olfato, minha pele,
Meu cabelo está cheiroso agora. Tudo mudou para melhor. De acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, São Luís é a capital brasileira onde menos se tem o hábito de fumar. Ainda de acordo com essa mesma pesquisa, por aqui, de 2009 a 2017, o número de fumantes caiu 49%. E a maior redução foi com relação às mulheres. Para a coordenadora do Programa Municipal de Combate ao Tabagismo, os índices são resultado também de políticas públicas. Nós temos no Brasil, desde 2000, as políticas públicas elas causaram um impacto na redução do número de pessoas tabagistas. Então, é um movimento não só maranhense, mas é um movimento nacional dessas políticas públicas, resultado dessas políticas públicas e da aplicação. Então, São Luís, ela também é resultado desse trabalho que vem sendo feito na atenção básica. A atenção básica, ela está lá no território, está próximo das pessoas e isso facilita também com que as pessoas procurem esse serviço e a partir disso consigam êxito. Além disso, mesmo com a redução, é oferecido pela Prefeitura um programa de atendimento multiprofissional e com medicamentos para quem precisa ou quer parar de fumar. As pessoas podem procurar a unidade e referirem a vontade de parar de fumar. Então, essas unidades elas vão acolher, Então, nessas unidades já tem grupos que já estão funcionando e essas pessoas vão receber apoio psicológico, apoio social, porque tem, além da equipe de estratégia de saúde da família, tem também o núcleo de apoio e saúde da família, que inclui psicólogos, terapeutas ocupacionais que vão estar apoiando nesse momento. Vamos falar de esporte agora. Final de semana será de decisão no Campeonato Maranhense de Futebol. Moto e Imperatriz se enfrentam amanhã no último jogo da final do estadual. E é para o local da partida que nós vamos agora com o Eduardo Ericeiro. Olha que imagem bonita. Está dentro do estádio o nosso Eduardo para falar. Eduardo, quer dizer que as fortes chuvas que caem no estado, a gente falou ainda há pouco, prejudicaram a volta do Moto para casa? Pois é, Adalberto, a gente fala ao vivo aqui do Estádio Castelão, palco da grande final, última partida do Campeonato Maranhense, que vai acontecer na tarde deste sábado, às 5 horas da tarde, entre Moto e Imperatriz. Agora completamente vazio, Só algumas pessoas trabalhando que a gente pôde acompanhar aqui, mas no sábado certamente a torcida rubro-negra deve ser maioria, deve lotar aqui o Estádio Castelão e também a previsão de que a torcida cavalina ela venha lá de Imperatriz para apoiar o time. Lembrando que o Moto joga pelo empate, Imperatriz para conquistar o título precisa vencer a partida. Agora tem uma polêmica envolvendo essa partida, Adalberto. O Motoclube, a diretoria do Motoclube encaminhou um documento ao secretário estadual de esporte, o Rogério Cafeteira, solicitando que assuma o comércio aqui no Estádio Castelão. Segundo o documento, por diversas vezes o Motoclube está sendo lesado por pessoas que atualmente comercializam cerveja nas dependências do estádio, segundo consta no documento. Por esse motivo, o Motoclube solicita à Secretaria de Esportes a retirada dessas pessoas e dos pertences para que possa exercer o que prega o Estatuto do Torcedor, onde o clube mandante é responsável por toda a comercialização de produtos e serviços dentro do estádio. O documento ressalta ainda que a partir do próximo jogo da final do Campeonato Maranhense, que acontece no próximo sábado, contra o Imperatriz, o Moto assumiria toda a comercialização de bebidas e alimentos nos jogos em que o clube for um mandante. Esse documento foi encaminhado ao secretário de esporte, como eu disse, Rogério Cafeteira. O Moto aguarda um retorno, um posicionamento justamente envolvendo a questão da comercialização. A gente lembra que essa resposta deve ser dada até hoje ou provavelmente até amanhã, pela manhã, já que o jogo acontece na tarde de amanhã, na tarde do sábado. Então, o Motoclube, a diretoria do Motoclube, aguarda um retorno sobre essa questão do comércio de bebidas e alimentos aqui no Estádio Castelão, quando o Motoclube for mandante, até hoje ou até no máximo amanhã pela manhã. Lembrando que a partida está mantida aqui, a grande final do Campeonato Maranhense aqui para o Estádio Castelão, o Gigante de Outeiro da Cruz, para amanhã à tarde, às 5 horas da tarde, entre Motoclube e Imperatriz, a grande final do Campeonato Maranhense 2019. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Está aí o Motoclube buscando o bicampeonato. Imperatriz quer mais um título, portanto, vai ser uma briga muito boa em Imperatriz e Moto amanhã no Estádio Castelão. Grande jogo com a presença, sem dúvida, de um grande público. É isso que a gente espera que não chova no horário do jogo, para facilitar o acesso, inclusive, do torcedor. Ingressos à venda para essa partida do Campeonato Maranhense de Futebol. Gente, hoje é sexta-feira, está na hora de relaxar e curtir o final de semana, Quem está chegando é a Jéssica Lima e o roteiro da sua diversão é o nosso Guia Cultural.
Já chegamos com um guia cultural cheio de boas dicas para você se divertir bastante no fim de semana. E para quem está com vontade de dar boas gargalhadas, pode ir ao cinema e se divertir com as aventuras de Alice em De Pernas pro Ar 3. Ela que, ao decidir se dedicar exclusivamente à família, vê uma concorrente em potencial tomar o seu lugar nos holofotes. Outra dica é o emocionante Superação, o Milagre da Fé. Baseada em fatos reais, conta a história do amor e da fé inabalável de uma mãe ao se deparar com um filho adotivo no hospital depois de passar 15 minutos dentro de um lago congelado sem respirar. Talvez isso não baste nesse caso. E a última dica das telonas é o aguardado After, inspirado em uma fanfic de um dos cantores do One Direction. Na trama, Tissa, uma garota considerada exemplar, vê seu mundo virar de cabeça para baixo ao conhecer um misterioso rapaz na faculdade. Now, there's just after. Sábado será realizada em São Luís a primeira edição 2019 da série Concertos Sesc Partituras. O pianista e professor de música Daniel Lemos apresenta o repertório composto por 14 composições de Antônio Luiz Miró, Leocádio Raiol, Eupídio Pereira, João Nunes e Ignácio Cunha. A apresentação é gratuita e começa cedo, a partir das 6 horas da noite, no Teatro Napoleão Everton. Amanhã, o ponto de encontro para a galera que está a fim de dançar será a Casa das Dunas. Matheus Fernandes chega na capital com seus grandes sucessos na festa Parador, a partir das 10 horas da noite. Só basta sonhar. E que tal curtir um domingo bem diferente na Ilha do Amor? É o que promete a banda Mixing Brasil com a Balada Buzz, uma festa inspirada nas famosas baladas de Las Vegas. O ponto de encontro será no Espigão às 15 horas, para a balada começar às 16. Serão 4 horas de festa dentro de um ônibus com inúmeras atrações e paradas nos principais pontos turísticos de São Luís. Os ingressos estão sendo vendidos no estúdio Edu Ramalho. Gostaram das nossas dicas? Eu vou ficando por aqui. E se você quer divulgar o seu evento aqui, é só enviar todos os dados para o endereço que está aparecendo aqui embaixo. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Jéssica Lima, com as dicas para o seu final de semana. Uma companhia de dança na capital, fundada há apenas 3 anos, vem se destacando por apresentar espetáculos ligados à temática feminina. Nesse fim de semana, eles apresentam um novo espetáculo no Teatro Arthur Azevedo. Vamos ver. Contar a história de uma mulher que ficou conhecida não só por sua arte, mas também pela postura com que encarou a vida. Este é o desafio atual dos diretores e bailarinos da companhia de dança Ateliê Contemporâneo. E a inspiração para mais este trabalho é a pintora mexicana Frida Kahlo. A ideia de falar de Frida veio a partir do momento em que eu tive a curiosidade de saber quem era essa mulher, né, que muita gente fala, que a gente vê estampado no mercado, em camisas, em agendas, em várias coisas, e que eu não sabia quem era. Eu disse, gente, se eu não sei, talvez outras pessoas também possam não saber, e eu vou mais a fundo nesse assunto. Comecei a pesquisar sobre a vida dela, vi quão rica a história de Frida, né, em todas as temáticas em que ela era envolvida, e o resultado foi isso, um balé. Nascida em 1907, Frida vivenciou episódios que deixaram marcas físicas e na personalidade. Uma mulher forte e à frente de seu tempo. Ela era uma mulher intensa, ela era uma mulher que fazia, vivia, falava aquilo que ela queria, aquilo que ela sentia. Apesar de todos os problemas de saúde que ela teve, ela encontrou na arte uma forma, uma recuperação ali através da arte. Ela foi muita coisa na época dela, que hoje muitas mulheres ainda são reprimidas de se expor, de fazer, de falar. E naquela época, lá no século XX, ela fez tudo aquilo que hoje ainda, para muitas pessoas, digamos, ser absurda. E toda essa intensidade com que viveu Frida é retratada pelos bailarinos da companhia criada em 2015. Mistura de força e leveza, múltiplas faces da pintora e de quem fez parte de sua vida. Ela era uma mulher fantástica, à frente do tempo dela, um exemplo assim de liderança e de resiliência, e que isso chega até a minha geração de uma forma muito positiva.
interpretar o Diego como bailarino é um desafio muito grande. Trazer essa personalidade masculina forte, que segura as meninas, que porta as meninas e ao mesmo tempo evidenciar para o público que quem está no controle realmente é a Frida, foi certamente um dos maiores desafios. Tarefa nada simples diante da grandiosidade da personagem, mas com resultado que promete conquistar o público. Parabéns à companhia aí, bela inspiração, né? Na Frida, uma referência, inclusive, entre as mulheres, principalmente num tempo agora de tantos ataques aí a direitos conquistados, né, gente? Vale a pena assistir, é mais uma opção aí para o seu final de semana aqui na capital maranhense. Bom Dia termina agora, segunda-feira a gente volta mostrando para você, fazendo um balanço do final de semana, falando, claro, mais uma vez, da questão da chuva, infelizmente previsão de temporal no fim de semana aqui para todo o estado, e a gente vai falar sobre isso no Bom Dia, e claro, trazer as imagens do jogão de amanhã entre Moto e Imperatriz pelo Campeonato Maranhense de Futebol, uma grande final do Campeonato 2019, você vai ver as imagens aqui na Difusora também. Outras notícias ao longo do dia no nosso portal M10, a gente se encontra na segunda. Até lá, tudo de bom para você, bom final de semana, até segunda. Tchau, tchau.